Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Voltamos, né? Oi, gente. Tá escorregando aí? Tá escorregando aqui, tá, gente? Pera aí. Tudo bom com vocês? Como que estão de quarentena? Espero que estejam todos em casa, né? Estamos aqui fazendo isso em casa, mas tá tudo bem, tá tudo em paz. Eu acho que a gente precisa abraçar, não é nem uma causa, né, gente? É uma necessidade, uma urgência mundial pra gente poder sair disso logo. Mas abraçar e ficar em paz, né? Olha, tá escorregando. Oi, escorregou! Abraçar e ficar em paz, seguir em frente. Né? É isso que a gente tá fazendo aqui. E descobrindo novas possibilidades, né? Eu acho que isso é o mais... e antes disso eu quero falar que a gente tá ao vivo no Instagram da Egon e também no Facebook da Egon, tá? Eu acho que estamos sim. Tá escrito. E com isso a gente consegue ver outras possibilidades também, né? A gente tá em casa, mas não estamos parados, né? A gente tá trabalhando bastante, então... Que bom que tem isso, que bom que tem possibilidades, que bom que pra gente não parou e acredito que pra muitos também não, e nem pode parar, porque vai retomar, né? E quando se retomar, todo mundo precisa estar de pé, muito de pé, né, Mar? Maravilha, isso aí. E a nossa proposta hoje, como a gente falou na semana passada, quando a gente falou um pouquinho de crise e como a importância da comunicação nesse momento de crise, a gente falou em dar algumas dicas ou falar um pouquinho sobre as estratégias de comunicação nas redes sociais, especificamente para esse período de crise, assim, né? Esse período que está todo mundo lançando mão do que tem de tecnologia para não parar, né? Acho que é legal possível, acho que a gente pode recuperar rapidinho o que a gente falou na outra live. Acho que nem todo mundo Vou tentar arrumar aqui. Assistiu. Vai. Cuidado com o desastre. Acho que nem todo mundo assistiu, mas só pra gente recapitular, acho que o foco maior da nossa conversa foi semana passada? Começo da semana passada? Uhum. Foi a gente mostrar a força da área de comunicação, né? A gente, nas crises é que a gente percebe que a comunicação tem uma força enorme e ela não pode, né? Quer dizer, a gente não pode ficar tímido e dizer, a diretoria não sabe o que faz, a diretoria não quer isso. Não, a gente é que tem que chegar e sugerir, né? A gente lembrou bem que nós somos os consultores, nós somos quem de fato entendemos de imprensa, que entendemos de redes sociais, que entendemos das mensagens, né? Muitas vezes a gente fala uma coisa e a coisa acontece e daí depois fica todo mundo com cara de, né? Você disse, a gente não acreditou, mas a gente tem que manter nessa turbulência aí, né? Nessa situação extraordinária que a gente está vivendo, a gente tem que manter essa confiança no nosso taco e essa presença bastante forte. E as redes sociais, né, ganharam um papel a mais nisso. Se elas já estavam sendo um grande aliado de quem trabalha com comunicação, para poder divulgar os seus produtos, seus serviços, enfim, chegar, alcançar as pessoas de um jeito mais rápido, agora ela é crucial, porque as lojas são fechadas, os hotéis estão fechados, os restaurantes, né? Então, como que falar, né? Como que você fala com o seu cliente, como que você fala com o seu povo, sendo que a sua porta não está aberta, né? A porta da lojinha está fechada. E é curioso que a gente tem uma vizinha, que a gente não vai dizer o nome, né? O nome do restaurante dela, né? Se ela estiver assistindo por acaso, não estou vendo mas famosa, um restaurante estrelado, uma comida maravilhosa. E ela é vizinha embaixo, assim, no apartamento, e ela faz todo dia postagens, lives, e a gente fica escutando, assim, então a gente está sabendo tudo que está acontecendo, ela vai implantar delivery, né, etc. Mas assim, ela segue atuante na rede social, porque mesmo quem tem um bom trabalho de assessoria de imprensa, nesse período em que os jornais e as televisões são puro Covid-19, né, só falam disso, tá difícil emplacar outros assuntos, né? Então é importante que a gente passe a usar, crianças na sala, que a gente passe a usar as redes sociais de uma forma diferente. E quando a gente fala de redes sociais, a gente está pensando nas redes sociais institucionais. Olha, tem ali um papagaio de pirata, ó. Vai lá, Francisca, a gente está trabalhando. A gente está falando das redes sociais de empresas e as redes sociais institucionais de um modo geral. Mas a gente também deve considerar, e é uma coisa que a gente tem conseguido nos últimos tempos
convencer os nossos executivos, as redes sociais dos executivos de ponta, então do CEO de uma empresa. Às vezes a rede social dele tem um alcance maior do que a rede social da uma característica do LinkedIn, especialmente, né? Ele é muito mais pessoal do que corporativo, né? O pessoal tem uma força maior do que o corporativo. Né? Eu acho que a gente deve entender bastante o nosso negócio, né? Quando a gente fala de rede social, a gente fala da onde as pessoas estão. As pessoas estão na rede social, né? Gente, peraí, tá? Peraí que eu vou... Isso, vamos salvar uma criança aqui. As pessoas estão na rede social, né? E a gente precisa estar. Tem muitas empresas hoje que lançaram mão de site, não quer ter mais site, só atuam na rede social. Eu, particularmente, acho que não é legal, assim. Eu acredito que um site, nem que seja uma vitrine, uma página mostrando você presente na rede, é importante. Mas usar de estratégia de rede social para poder vender os negócios é uma coisa interessante. Então, eu queria até falar aqui que a Thaisa está aqui. A Thaisa é uma super amiga, uma super comunicadora também. Nos trouxe um feedback interessante do nosso papo na semana passada. Ih, Marcela, vem um pouco mais pra cá, senão você não aparece no pessoal do Instagram. Falando que resolveu falar com os clientes que, enfim, ela tem uma cafeteria e fechou, né, por conta desse período de quarentena. E quando ela estava receosa de falar com os clientes e tal, ia parecer que ia se promover ou incomodar o cliente nesse momento de crise, e pelo contrário, ela teve coragem, falou com os clientes, mandou um WhatsApp, alguma coisa do tipo, e os clientes adoraram. Falaram que não vê a hora de chegar, de abrir o café e voltar, agradeceram pela postura e tudo mais. A gente não pode sumir, né? E a rede social não deixa a gente sumir. Podemos aproveitar muito isso, né? Porque as pessoas de fato estão em casa e estão na rede social. Então, quanto mais a gente pensar em estratégia, nada de coisas mirabolantes, mas o dia a dia nosso mesmo, para se fazer presente, eu acho que é uma boa, né, Márcia? E fazer uma nova leitura, né, da comunicação nessa situação atípica. Acho que cada vez mais as redes sociais ganham força, mas nesse momento ela ganha uma força maior, até para a gente trabalhar com um conteúdo um pouco menos pesado, né? Se você lê os jornais todos os dias, como a gente lê aqui para os nossos clientes, a gente vê que está falando de coronavírus de ponta a ponta, má notícia de ponta a ponta. Às vezes aparece, né? Você vê o Jornal Nacional lá, às vezes gosta de ver para ter um resumo do que aconteceu. É só má notícia, no final uma notícia engraçadinha, né? Como se a gente fosse capaz de rir no final de tudo aquilo. Mas a gente tem que buscar outros caminhos para chegar nas pessoas. A gente tem tido uma experiência com um cliente transportador marítimo, uma empresa multinacional, que as comunicações através do LinkedIn do CEO que a gente tem feito têm sido muito bem sucedidas para falar com os colaboradores que estão todos em casa, para reforçar o sentimento de pertença ali, o orgulho de fazer parte daquilo, né? E também para falar com os clientes. Você vê uma interação enorme para falar com os clientes. E essa é uma empresa que, apesar de grande, nesse momento não consegue muito espaço na imprensa, a não ser que vai dizer que, né, alguma coisa que colabore para esse discurso mais negativo. Então tem que usar realmente as redes sociais para atingir esses públicos, como a gente estava dizendo. E o interessante é que pode ser, um momento, gente, pode ser não só, como a Marcela falou, um CEO, uma pessoa física em nome da empresa, que é mais viável no LinkedIn, né? Mas também o seu negócio, a sua cafeteria, a sua loja, o seu salão de cabeleireiro, a sua rede de contatos. Exatamente. Às vezes você é um profissional, você ativar essa rede de contatos. A gente vem trabalhando numa contracorrente já há um tempinho, né? Tem um sol se pondo aqui que tá uma coisa beleza. Numa contracorrente já há algum tempo, assim, na nossa trajetória, né? A Egon tem 30 anos aí de estrada. A gente, por muitos
anos a gente fez só assessoria de imprensa, a gente não fazia conteúdo de site, a gente não fazia uma outra publicação editorial, e nos últimos anos a gente foi diversificando porque os clientes pediram isso, né? Os clientes queriam que a gente cuidasse de várias coisas para eles, para que eles não tivessem vários fornecedores e tivessem que tratar com empresas distintas. Então a gente abraçou várias coisas, e uma coisa que cresceu muito assim percentualmente para a gente em termos de volume de trabalho foi rede social. Foi. Uma coisa que a gente, né, hoje a gente tem, sei lá, nem sei quantas a gente gerencia assim de cabeça, mas a gente gerencia pelo menos umas 20, 25 redes distintas de clientes de áreas diferenciadas. E a gente começou a crescer nisso apostando num conteúdo orgânico. A gente não aposta no conteúdo impulsionado. Nosso conteúdo é 100% orgânico, assim, um foco intenso em produzir coisas que sejam interessantes para aquela comunidade, né? E tem dado bastante certo, assim, a gente tem visto nossos clientes muito satisfeitos e seguindo com a gente bastante tempo, né? Quando a gente fala disso, né, que os meus amigos marqueteiros não fiquem bravos comigo, mas quando a gente fala, eu acho que tudo é estratégia. Eu acho que existe determinado cliente que precisa de impulsionar aquela publicação e tudo mais, ok, também, porque precisa chegar em outros lugares, precisa fazer algo de massa, e tem clientes que tem algo que precisa de algo mais direcionado, até porque também não tem tanto dinheiro para investir nisso e prefere algo devagar, mas que chegue de fato no público dele, né? E o que a gente vem apostando aqui na Ego é muito no conteúdo, assim, somos jornalistas, né? A gente trabalha com conteúdo, a gente sabe do poder do conteúdo bem feito, né? E também nas redes sociais. Então, quando a gente fala que, mas o Instagram é foto, Daia. Não, o Instagram não é só foto. Porque se você não tiver uma foto bacana, bonita, né? Não só tratada, mas uma foto que converse com a pessoa, né? Com quem está ali vendo. E um conteúdo, pode ser 3 palavras, interessante e sofisticado. E provocador, né? Que provoca a leitura, senão não adianta. Né? Então não adianta impulsionar, só impulsionar. Né? Impulsionar por impulsionar, né? E a gente tem tido boas experiências com isso, né? O nosso trabalho aqui não é... Na Egon, a gente não faz campanhas, né, grandes campanhas para clientes e diversifica que um dinheiro vai para tal rede, o outro para tal. Não, a gente não faz isso, a gente aposta no conteúdo e tem dado certo, né? A gente aposta na criação dessa comunidade em torno do nome, da marca. Aqui. Agora tem uma ventaninha. Tem uma ventaninha, gente. Hoje está animada aqui. Então a gente não aposta, não adianta ter 1 milhão de seguidores se esses seguidores eles vieram num determinado momento, mas eles não têm nenhuma correlação com esse assunto, ou com esse grupo, ou com essa pessoa, né? A gente aposta mais... A gente aposta mais na interação. Então, por exemplo, você tem clientes nossos aqui que tem 500 seguidores no LinkedIn, que é um nada, mas quando você faz uma postagem interessante, o sujeito tem 8.000 visualizações, 100 curtidas, quer dizer... Vários comentários. Vários comentários, né? Então, há uma comunidade ali em torno que é do interesse dele, é isso que ele quer, né? Não adianta ele ter 1 milhão e ninguém nem abanar o rabo porque ele fala. Então, a gente aprendeu também ao longo desse tempo, acho que rede social é um negócio muito, muito curioso, porque... Acho que agora vai chover. Porque todo mundo entende, é tipo fotografia quando começaram as máquinas digitais, todo mundo fotografa ainda e todo mundo entende. Rede social é um pouco isso, né? Mas é muito mais complexo, porque a leitura dos números não interessa tanto só o número de seguidores, interessa a interação, interessa se aquelas pessoas são realmente um público-alvo para aquela pessoa, para aquela empresa, né? Então a leitura dos dados que as redes sociais nos fornecem aí aos borbotões, né? É muito fácil você tirar os dados, ela é muito complexa. Vocês sabem que eu faço uma pós em gerenciamento de mídias sociais no Senac, e uma professora fala bastante pra gente que o diferencial dela é saber ler os dados. E jornalista tem um problema com dado, né? A gente não sabe muito pegar um relatório anual assim e ler e tirar alguma coisa daquilo. É importante a gente mudar isso.
E esses dados de redes sociais vêm, se você vai lá na página do Facebook, Instagram, se você puxa um relatório, tá muito simples de enxergar, assim, que tipo de postagem que deu mais curtida, que tipo de postagem que deu mais engajamento, houve interação. Então, quer dizer, posso ir por essa linha. Então, se eu tô vendo aqui uma conhecida minha, uma prima minha que trabalha com Tupperwares, se ela faz essa postagem e vê que a Tupperware tal ou o evento tal foi que mais deu engajamento, oba, vamos apostar nisso, vamos fazer mais desse tipo, né? Então, assim, a gente saber ler esses dados, não são dados mirabolantes, tem né? Um monte de cliente assistindo aqui, esse cliente, tô gostando de ver o Minose, Oi, gente. O Kenzo, tá cheio de gente aí que a gente ajuda a gente, montão, né? Só gente fera, gente boa. Só gente que sabe, às vezes, muito mais que a gente. Obrigada, gente. E é isso, a gente acredita muito nisso, que a gente não precisa gastar um dinheiro grande na rede social. Mas a gente pode trabalhar muito bem esse conteúdo, né? O conteúdo que vai, para quem vai, conhecer o nosso público, de novo, né? Quem é de comunicação estuda público desde quando nasceu, né? Vai continuar. E a gente nichos, até agora os nichos, a gente fala dos E a gente mudou até o nome, né? Antigamente o público era feito muito simples, homem, mulher, de faixa etária tal, a faixa etária tal. Hoje a gente pensa em personas, né? A gente dá uma detalhada mais um pouco nesse tipo de público, né? É uma mulher de faixa etária tal, mas ela é mãe solo, ou ela é solteira, né? Não quer casar, ela é gay. Enfim, a gente consegue dar uma alinhada para a gente chegar direitinho no nosso público, na nossa persona, né? E quando a gente fala de público, de persona, já me vem uma coisa muito clara na cabeça, que é assim... eu preciso estar em todas as redes sociais que existem? Não é porque o Instagram bomba no Brasil e no mundo que eu preciso estar nele. Se eu atendo mas se eu tenho uma loja, um produto, algo específico para a terceira idade, por exemplo, eles estão no Instagram? Então, assim, não sei. Onde talvez eles estejam no Facebook. Então, assim, escolher a rede social que mais combina, e né? só entendendo o público é que a gente acha isso, assim. A gente gasta tanta energia, né? Não, eu tenho uma loja de artigos esportivos, eu preciso estar no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, eu preciso estar no TikTok, eu preciso fazer alguma coisa no Snapchat, nem sei se ainda tem Snapchat, é uma coisa que eu uso pouco. Só a minha filha que ama. Talvez a geração dela. Pois eu preciso saber se eu tenho uma loja que quer atender um público de crianças que estão mirando a adolescência, talvez o Snapchat seja o melhor lugar. Então, assim, a gente precisa entender isso, não precisa de ser muito craque para isso, é só ler um pouco o público e escolher. Gastar energia onde de fato vai te trazer retorno, né? E escolhendo, assim, rede social é dedicação, né? Não adianta você... Por isso que muita gente contrata a gente para fazer, porque é dedicação. Não adianta você vai lá e eu posto quando dá. Às vezes o cliente fala assim, tem um primo meu aqui me ajudando, quando dá ele põe alguma coisa. Nunca vai crescer, nunca vai funcionar, nunca vai ter interação, porque você precisa se dedicar àquilo, né? A partir do momento que você escolheu uma rede social, você tem que se dedicar, você tem que postar, você tem que interagir, você tem que conversar com as pessoas, você tem que ver o que os outros estão dizendo, né? A gente não pode esquecer que rede social é nada mais do que relacionamento. Puro né? relacionamento. A gente cria um relacionamento, é mais uma ferramenta, um suporte de relacionamento. Então a gente pode criar, a Egon tenta criar nas nossas páginas um bom relacionamento com os jornalistas, né, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, colaboradores, com os alunos da Marcela. A gente cria de relacionamento, né? Você que tem sua loja, sua empresa, seu produto, seu serviço, obviamente tenta usar suas redes para criar relacionamento, né, com o seu cliente. Então a gente também tem que lidar dessa forma com relacionamento. Não é algo mirabolante, é o simples bate-papo de todo dia, assim, algo incrível. Nós estamos sendo assistidos até na França. Nós estamos, olha que coisa bonita. Nossa Senhora, é muito moderno. Marcelzinho. E a gente fala bastante disso, né? Quando a gente, como a gente trabalha com comunicação, relacionamento é a coisa mais importante que a gente tem. Só muda o suporte mesmo, né? Só muda o suporte. E o cuidado, assim, uma coisa que quem foi meu aluno sabe que, assim,
derrubem todos os manuais de como fazer. A melhor hora é essa, a melhor métrica é essa, o melhor volume de postagem é esse. Se alguém está dizendo como fazer, não existe, né? Para cada rede social, para cada pessoa, vai ter um perfil, uma atuação, né? Tanta gente fala assim, postar todo dia enche a paciência. Enche a paciência de quem? Né? Quantas pessoas tem lá no seu feed que você vai ver a mesma coisa que a Daya falou, todo dia a Daya falando? Sei lá, não vai ver, né? Não é assim, o volume é gigantesco de informação, nem todo mundo vai ver tudo que está sendo dito, né? A não ser a pessoa que fica lá o dia inteiro, né? Mas aí também já é um outro departamento, não precisamos entrar nesse. Mas em geral você vai ver uma coisa ou outra, você dá uma folheadinha ali, passa para lá, para cá, vê, acabou. Então se você não marca uma presença, você nunca vai ser visto, né? E se você nunca vai ser visto, você nunca vai construir essa comunidade que te interessa e você nunca vai ter o retorno que te interessa, seja de imagem, seja de conhecimento. Né? A gente tem clientes que muitas vezes eles saem numa mídia especializada que não tem tanto alcance entre as pessoas que eles querem que tenha, né? Entre talvez os CEOs das empresas. Mas quando posta essa mesma notícia na rede social dele, ele atinge o que ele queria. Né? E não precisa ter 1 milhão de visualizações, basta ali ter 50, porque são 50 as pessoas que ele quer de fato atingir. Né? Eu acho que isso que a gente é um grande desafio nosso, assim, achar o tom certo, a linguagem certa, o conteúdo certo, né? Para poder alcançar esse objetivo do cliente, né? O nosso objetivo aqui, falando como empresa e tudo mais, e lançar mão desses manuais, assim. Esquecer, não é nem lançar mão, é enterrar. Eu odeio o manual. O manual é para quem não sabe pensar. A gente sabe pensar, a gente aprendeu a pensar, né? Eu brincava em sala de aula que você aprende a fazer jornalismo na faculdade para fazer como eu por 30 anos. Imagina se tivesse um manual, já tinha, né? Tava lá na máquina de escrever, lá no, né? Não vou nem falar todas as antiguidades, senão vocês vão achar que eu sou muito velha. Eu nem lembro. O Minose está aqui para me inspirar, ó. O Minose aqui, jovem Minose, está falando que os adolescentes ficam hoje no TikTok. Né? Então vejam que as coisas vão mudando e aí se a gente usa o manual a gente fica obsoleto. O que a gente tem que usar é a nossa sensibilidade, a nossa intuição, a nossa experiência. A Elisandra aqui no nosso Facebook está falando que cada cliente é um caso. E a Elisandra foi minha aluna também, grande Elisandra. Cada cliente é um caso. Aqui uma outra amiga que eu não consegui ver aqui no Instagram, mas falou que na hora que a gente falou sobre ter ou não ter um site, por exemplo, né? E eu acredito que precisa ter, nem que seja uma vitrine. É importante ter, né? Claro, fundamental. Né? Ainda para muita gente, né? Ter um site é uma chancela de credibilidade, né? É existir, né? Você existe virtualmente, né? Ainda tem essa pegada. Né? Mas bem interessante isso, né? Umas dicas que a gente gostaria de dar, né, Mar? Sobre tem uma cola ali atrás, não mostra a cola. Pra você fazer... já vai cair a caneta, né, gente? Vai dar 6 horas, né? Chega, né? Chega, a hora né? da cerveja. Umas dicas que a gente tem, assim, que a gente trabalha com isso se você tem o que falar, você fale, né? Então, se você tem um produto interessante que outras pessoas vão gostar, publique, né? Não se sinta, mesmo neste momento tão difícil de coronavírus, de todo mundo preso em casa, de olhar as ruas e achar que está no meio de não sei, Walking Dead, né? Walking Dead fica todo mundo andando, né? Eu ia falar isso, mas não sei. Mais vazio, né? Tipo, talvez um ensaio sobre a cegueira, talvez algo assim. Falem, estejam na rede. A rede hoje é a nossa rua. A rede hoje é a nossa rua. Então, a gente precisa se mostrar. Tem uma boa foto sempre. Pense num conteúdo, gente. Não só escreva ou coloque milhões de carinhas. Não vai adiantar. Há um estudo que fala que mais de 3 emojis numa postagem já não alcança o que você... Já não entrega tanto, né? E a gente acredita num conteúdo orgânico. Então, a gente... já entrega pouco, né? A gente sabe que Facebook entrega pouco se você não paga. Então, se a gente ainda... Muitas hashtags, milhões de hashtags. Eu não aguento quando eu vejo 30 hashtags num post de
Instagram, por exemplo. Não precisa disso, né? Não é isso que vai fazer a pessoa acompanhar. O que faz é a boa sacada, como a Daia disse, a boa foto, o timing de você saber em que momento colocar aquele assunto, de que maneira colocar aquele assunto, que as pessoas se sintam tocadas e se sintam inspiradas a compartilhar, a comentar, a curtir. Exatamente, né? Pensar, né? Pensar nisso. E talvez também usar a rede social nesse momento para ser uma coisa de otimismo, para ser uma coisa de... Né, eu gosto do vai passar, né? As coisas vão melhorar, a gente está inserido num contexto tão terrível, a gente que não passou por guerra, a gente que não viveu grandes dramas no nosso querido Brasil aqui, não sei os dramas políticos e econômicos, mas a gente nunca teve uma coisa assim que a gente não pudesse sair, que a gente não pudesse circular, né? Uma coisa tão dramática. Então é hora da gente enxergar mais adiante, né? Hoje eu brinquei que eu estava tentando assistir um webinar, mas eu tive que parar para fazer uma reunião para negociar um evento para o semestre que vem. Maravilhoso, né? A gente está achando que está tudo parado, mas não está. As pessoas estão se mexendo. Então vamos levar um pouco desse otimismo para a rede social, para essa comunidade que a gente quer fazer parte, que a gente quer construir, porque isso vai trazer bons resultados aí para nós. Vamos pensar na gente, né? Se a gente assiste um comercial, tantos hoje, todos, né, que estão na TV, por exemplo, no horário nobre, ou algo no YouTube e tal, todo mundo fala de otimismo, ninguém está lamentando. Estamos lamentando, a gente sabe, mas o momento da merchandise, do comercial, é trazer algo otimista. Então, se eu tenho uma loja de carros, eu vou falar de viagem, gente. Eu vou falar de experiência, eu vou falar que isso vai passar, calma, tá? Não, eu adoro a hashtag não cancele remarque, porque a gente não pode cancelar nossos sonhos, de fato. E nem precisa, né? Não precisa. Eles deram uma pausa, né? E um momento muito bom também de silenciar, né? Então, também tem um lado para isso. Mas vamos falar de possibilidades, vamos aproveitar o tempo para mostrar que mostrar para o nosso cliente que a gente faz falta, né? Que ele sinta a nossa falta, que a gente traz mensagens de esperança, de humanidade, né? A gente está fazendo um trabalho super interessante. Começamos agora para uma designer de São José dos Campos. São José dos Campos. Laura Barbosa. Exato. Que ela é uma designer super bacana, a loja dela é incrível, tem uma confecção e ela resolveu não ficar parada. Então tá fazendo máscaras para máscaras de proteção de tecido, mas ela não está fazendo e não está doando, não, ela ensinou a fazer. Então ela fez um vídeo com molde de costureira para fazer. Exatamente, né? E aí por super as coisas conspiram sempre mesmo, né? Para o bem mesmo. Agora o ministro da Saúde falou que essas máscaras são interessantes, né? Para as pessoas não que estão fora da saúde, né? Fora dos hospitais, E aí, algo muito bacana. Então, a gente também está fazendo trabalho e sentindo super agraciado. Vamos divulgar a possibilidade, a esperança. Isso vai passar mesmo. Então, os nossos clientes de CIA aérea, não cancele, remarque mesmo. Os nossos clientes de hotelaria, não cancele, remarque, porque vai voltar. Eu acredito, como eu sou muito otimista, a Marcela fala que eu sou. Ela achou que isso nem ia acontecer, mas agora ela já tomou consciência. Eu acredito que vai voltar muito mais cedo do que a gente. E vai voltar com muita sede de crescimento, né? Porque todos nós vamos ter que recuperar o tempo perdido. Quem vende, quem compra, quem fabrica, todo mundo vai ter que recuperar o tempo perdido, né? Então, acho que a nossa alegria é olhar lá no fim da linha e ver que tudo isso passou e a gente aprendeu muito com tudo isso. E aprendemos o timing, né? A Marcela colocou aqui na nossa cola e eu queria usar um exemplo que eu adoro, que é a gente com humor e com sabedoria, assim, a gente consegue tirar sorrisos e brincar, mas muito, muito mesmo no bom sentido da palavra, com esses momentos catastróficos, então, ou momentos delicados, né? Então, a gente precisa usar a criatividade para trazer isso para o nosso cliente, assim, né? Para a gente mostrar para ele que há uma possibilidade. Vocês devem saber, mas tem uma página no Instagram, que eu acompanho mais no Instagram, que é de um cemitério, se não me engano, no Piauí. Eu esqueci o nome da página, eu sou terrível com isso. Mas depois eu posso colocar no Insta da Egon e essa página, assim, um print dela. E é um cemitério. E eles são incríveis, eles são cases, porque eles não falam da morte. Eles não estão ali falar de morte. Todo mundo sabe, gente, é um cemitério, enterra pessoas, né?
Mas eles falam, eles promovem vida, eles pegam qualquer evento que aconteceu entre a Anitta e Ludmilla e faz uma brincadeira todos juntos. Golden Shower, perfeito, lembra do Golden Shower? Eles fizeram uma super brincadeira. Eles tiram um humor interessante, inteligentíssimo de assuntos delicados. Mais delicado do que eles a falar o que é de morte, olha, se enterre aqui, né? Esse tipo de coisa não precisa. Não precisava nem de rede social para falar isso. Mas eles promovem vida. Uma vida leve, saudável, assim. Então é muito interessante. A Sabrina que entrou aqui, uma amiga nossa que tem uma loja, e ela faz vários stories muito bacanas. Stories mostrando pra gente como a gente ficar de quarentena, o estilo de roupa, sei lá, que roupa que você vai usar no seu home office, sabe? Vamos brincar com isso, vamos... É inteligência. Com inteligência a gente atrai muito mais atenção. O Minose, por exemplo, que trabalha comunicação de igreja, né, Minose? Pode falar bastante também de como, né, a fé, né, a gente se apega tanto à fé, né, nesse momento de crise. Isso será? Claro para todo mundo. Será? Acho que... Tem vela acesa aqui? Não tem nada. Sempre tem. E também, né, falar um pouquinho disso, né, de como a gente acreditar, tudo isso vai passar, a gente tem possibilidades. Eu acho que é colocar a cabeça no lugar, pensar muito positivo. Discordo de quem fica enfiado com a cabeça na tristeza ou no pessimismo, não vai conseguir ter criatividade mesmo. E tirar bons proveitos daí, não só pessoais, mas também profissionais. Não é ruim, não é oportunista, não é querer ganhar dinheiro no momento desse. Não, gente. A gente precisa manter nossos funcionários trabalhando, né? A gente precisa ter fôlego para isso, né? Seguir em frente, a vida segue. Né? Isso mesmo. Então não cancelem, remarquem. Já são 6 horas, já me ofereceram um Heineken. Já está na hora. Quase aceitando. Marcel, pode servir. Pode servir, vai mandar direto de Paris. Maravilha. Obrigado, viu, gente? Obrigada, gente. A gente vai fazer mais uma semana que vem, né, Má? Sugiram temas, sugiram questões que a gente possa discutir aí e trabalhar junto. É Jardim da Ressurreição, cemitério? É isso. Quem que falou aqui? A Elisandra trouxe. Lisandra. Gente, esse é a página. A página incrível. Quero agradecer a todo mundo que veio aqui com a gente hoje. Sabrina, Thaís, a Viajar é Simples entrou, super. Ana Paula, grande parceira. A Laclo Oficial, que é a loja que a gente falou que está fazendo, a loja não, né? A marca que está fazendo as máscaras. Laura. Depois a gente pode compartilhar o vídeo também, é sensacional o vídeo. Quem tem tia costureira, mãe costureira, pode pedir para fazer lindas máscaras para sair sempre bem protegido. Exato. Os meus colegas também da pós que vão aqui depois me dar um puxão de orelha para ver se eu aprendi direitinho com eles, porque eu sou uma das mais velhas da aula, eu aprendo com os novinhos do TikTok. Maravilha, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Sorte, hein? Esperança pra gente. Beijão.